Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai conversar um pouco então sobre a minha outra leitura que eu fiz no mês de maio, que foi então Bartleby, o Escrevente, do Herman Melville. Então, quero conversar um pouquinho sobre esse livro, que foi então, como eu falei, a minha segunda leitura. A primeira leitura foi então As Bacantes, do Eurípides, que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem pesquisar também, tá certo? Então, eu decidi ler esse livro porque eu sempre tive bastante curiosidade, né? Todo mundo que lê fala sobre como ele gira em torno de uma situação bastante inusitada, né? Então, falando um pouquinho da trama, essa é uma obra que é uma novela, tá, gente? É quase que um conto, é bastante curto. Então, aqui eu não vou me deter a spoiler, certo? Então, se você achar que é spoiler. Mas, assim, é um texto extremamente curto mesmo, é uma novela, assim. Na trama, a gente acompanha em primeira pessoa o responsável por um escritório de advocacia que fica em Wall Street. Sim, esqueci de dizer, o subtítulo é Bartleby, o Escrevente, uma história de Wall Street, tá? Então ele tem esse escritório de advocacia que fica em Wall Street e ele fala um pouco sobre a rotina dele, né, trabalhando no escritório, sobre os funcionários que ele tem lá com ele, que são três. Um que tem problemas, que aí durante o dia ele tá bem, e aí quando é no horário da tarde, no turno da tarde, ele tem várias reclamações, várias queixas. Um outro funcionário que tem várias queixas pela manhã e que à tarde é mais tranquilo, mas ele fala que apesar dessas questões, eles são bons no que fazem, então por isso que ele mantém esses funcionários. E o terceiro funcionário, que é um menininho que fica lá com ele, que o pai mandou para ser aprendiz, para no futuro ele tentar ser advogado, e que é meio muito mais como como é que eu posso dizer, um tipo de, como posso dizer, esqueci a palavra, gente. Mas ele fica responsável por fazer coisas como entregar recados, ir na esquina buscar um café, coisas desse tipo, além de ajudar em outras coisas dentro do escritório. E ele conta que ele se diz, né? A história é narrada em primeira pessoa por ele, mas a gente nunca fica sabendo qual é o nome dele, tá? Isso é uma coisa interessante. Que ele é um homem que tem bastante paciência, um homem de muitas virtudes, que preza pela temperança e tudo mais. Isso é bem interessante porque chega um momento em que ele vê a necessidade de contratar, então, mais um funcionário, que vai ser então o Bartleby. Quando ele contrata o Bartleby, ele fala que chama bastante a atenção dele esse homem, né, esse rapaz jovem, com essa aparência meio pálida, meio esquálida, mas que se propõe a fazer tudo aquilo que ele pede dentro do escritório. Ele é escrevente. Inclusive, nessa edição que eu li, a tradução ficou como escrevente, mas existem outras traduções aqui no Brasil que vocês vão encontrar como o escrivão. É o mesmo livro, tá? Para cumprir esse trabalho de escrivão, de escrevente nesse escritório. E aí ele fala sobre como no começo o Bartleby se demonstra bastante ávido no trabalho, entrega tudo que ele pede, faz o que é necessário, cumpre com tudo que, enfim, né, que foi acordado entre eles, vamos dizer assim. Até que certo dia chega e ele pede para o Bartleby fazer um processo de revisão, alguma coisa assim, que ele precisaria fazer para um termo de algum advogado. E aí o Bartleby simplesmente responde: preferiria não. Imagina, seu chefe chega para você, pede para você fazer algo que é sua função, é parte da sua função, e você tranquilamente responde: preferiria não. Preferiria não. E isso deixa esse homem, né, esse nosso protagonista, porque está sendo narrado em primeira pessoa por ele, bastante. No primeiro momento ele fica atônito, ele fica: não, não é possível, tá brincando comigo. E depois ele se toca que não, ele tá falando sério quando ele fala: preferiria não. E isso deixa. Lembra, ele falou que é um homem muito paciente, que preza pela temperança, pela calma. Isso deixa fora de série. Fica, não, não é possível. Um funcionário meu tá dizendo pra mim que preferiria não, que não vai fazer aquilo que eu estou mandando ele fazer, que é a função dele, que é o trabalho dele. Isso me lembrou muito os livros, as obras do Kafka, né? Essa coisa de você ter uma situação
que não tá encaixando com a realidade, assim. Não sei se mais alguém que leu também teve essa sensação de lembrar uma obra do Kafka. E isso vai se seguir ao longo de toda a obra, tá, gente? Vão surgindo outras situações para ele fazer outras questões do trabalho e ele calmamente, assim, sem demonstrar raiva, sem demonstrar estresse, sem demonstrar nenhum tipo de afronta, muito calmamente responde: preferiria não. E assim vai acontecendo essas situações e esse homem fica assim: como assim? Ele é meu funcionário. Como assim ele preferiria não fazer algo que é obrigação dele? E aí ele vai pedir a opinião dos outros, né, funcionários que trabalham no escritório, e eles vão dizer: não, o senhor deveria demiti-lo, isso é uma afronta, isso é um traje. E aí, só que, apesar disso, ele ainda cumpre com as demais funções, então, e cumpre bem. Então, por isso que ele meio que vai relevando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, até chegar um ponto em que ele começa a ficar preocupado. Ele fica: nossa, não, poxa, coitado, ele não tem ninguém, ou, né, eu não sei como é que tá a situação de vida dele. Tanto que em vários momentos ele vai se mostrar bastante empático com o Bartleby, vai se demonstrar aberto ao diálogo para conversar. Ele vai dizer: olha, se tiver acontecendo alguma coisa, você pode me relatar, você pode me dizer, não tem problema, a gente tenta encontrar um meio termo, um acordo. Mas ele também não conta o que é, ele só responde: preferiria não. E essa situação vai se agravando, gente, vai se agravando num ponto em que ele vai deixando de fazer as funções que ele tinha que fazer. Então, se antes uma coisa ou outra ele só diz preferiria não, vai chegar um momento em que ele vai chegar lá, onde ele fica sentado, né, na mesinha dele, e vai vê-lo encarando a janela, um muro, né, de um outro prédio, já que fica em Wall Street, né, não tem exatamente muita coisa para ele ver pela janela. E assim, só contemplando a parede lá do outro prédio, o muro lá do outro prédio, não tem nada. E ele fica: você não vai cumprir, né? Você não vai fazer aquilo, os papéis, os termos, aquelas coisas que você tem que escrever aqui, não? E ele vai responder placidamente: preferiria não. E essa situação vai se arrastando, vai se arrastando. Você pensa: minha nossa, como é que ele vai resolver isso? E inclusive vai chegar um ponto em que ele vai perceber, por exemplo, o fato de que o Bartleby ele não sai para almoçar, ele não tira pausas, ele sempre fica ali no escritório. Inclusive, ele se dá conta de que ele nunca ouviu saindo do escritório na hora de largar. Ele começa a ficar muito desconfiado, ué. Não tira pausa, não sai para lanchar, não sai para almoçar, não vejo ele largando também. Como pode uma coisa dessas? E aí um dia, num domingo, ele decide ir para a igreja, enfim. E aí, passando, ele pensa: não, vou dar uma passada lá no escritório. E como é a surpresa dele ao encontrar o Bartleby morando no escritório. Isso mesmo, porque não basta ele dizer que preferiria não fazer, não cumprir com as funções dele, ele também faz o escritório de casa. E assim, antes que vocês digam: nossa, esse homem deve ser perverso, né? Não deve pagar um centavo a este homem. Não, ele paga Bartleby, inclusive paga o salário dele direitinho. Ele, inclusive, vai lá na mesa dele, na escrivaninha, abre o tampo da mesa, vê lá a sacola cheia de moeda, vê que tá o dinheiro ali do pagamento, mas intocado. O que é que ele faz com esse dinheiro? Ele não sabe. Inclusive, ele fica muito assustado ao encontrá-lo lá, morando lá praticamente, né? Inclusive, ele diz: olha, você não pode morar aqui. Fala pra mim, conversa comigo, diz o que é que eu posso fazer a respeito. E ele continua no preferiria não, né? E é isso. E aí essa situação vai se arrastando, sim, a coisa vai ficar pior. Vai se arrastando a um ponto em que, como eu disse para vocês, ele vai deixando de fazer as funções que ele tinha que fazer, porque ele já não estava fazendo algumas, mas ele começa a realmente não cumprir com tudo, o combinado do trabalho dele. Esse chefe dele que está narrando a história pra gente se vê meio que sem saída. Ele conta que chega num momento em que ele meio que se torna, ele fica parado, né, olhando para essa janela, e ele passa a se tornar parte do ambiente, se torna parte dos móveis também, ele se torna um objeto ali também. E é uma situação tão complicada que ele conta que em certas situações, quando vinha algum advogado no escritório para buscar alguma documentação, para resolver alguma coisa, ou até para deixar só um recado para ele, encontrava o Bartleby, tinha a infeliz surpresa de escutá-lo dizer preferiria não, ou de simplesmente não responder. Ah, ele está. Não obter resposta.
Isso vai se agravando, depois vai acontecer reuniões, questões que esses advogados precisam estar presentes nesse escritório, e isso vai gerar muita curiosidade, muitos burburinhos entre eles. Ah, você sabia que no escritório de fulano ele tem um funcionário que fica lá parado, que não faz nada, que fica lá como se fosse um dos objetos também e tudo mais, e ele fica, nossa, o que é que eu faço? E aí ele tenta demiti-lo, não consegue, porque afinal de contas preferiria não. E ele começa a entrar numa espécie de pânico. Ele ainda sente bastante empatia pelo Bartok. Ele faz questão de reiterar várias vezes: olha, se você precisar de dinheiro para ir para casa, para voltar para sua terra, estou disposto a lhe pagar o aluguel, enfim, a passagem, não tem problema. Mas, como ele nunca fala nada do que realmente está acontecendo, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe nada sobre o Bartok. Porque, afinal de contas, ele preferiria não. Então ele chega numa situação em que isso está incomodando ele, ter este funcionário simplesmente parado lá dentro do escritório, que não trabalha, que não cumpre suas funções e que se tornou uma espécie de objeto, de uma coisa a mais lá dentro. E aí ele diz, olha, não tenho mais para onde ir, já fiz todos os acordos que eu pedia com você, vou ter que deixar o escritório, vou ter que me mudar. Vocês acham que ele vai sair por causa disso? Não, gente, ele não sai, ele fica lá, ele simplesmente fica lá, ele decide então fazer a mudança do escritório, ir para um outro local, levar os demais funcionários. Ele diz: olha, essa é a sua última chance, estou vendendo esse escritório não é mais meu, estou indo para tal lugar, para tal endereço. Vai ter um novo dono aqui, um inquilino que vai vir para cá, e aí vai ser as regras dessas pessoas, tá certo? Tudo bem para você? Nenhuma resposta, continua lá. E aí passa-se um tempo, ele e o pessoal vão para esse outro endereço, né, se estabelecem lá e tudo mais, até que ele recebe a visita de alguém dizendo, olha, a gente comprou lá o imóvel e tem uma pessoa lá dentro que não quer sair, que se recusa a sair, que tá lá e que a gente perguntou, você tem que sair, você tem que ir embora. Ele simplesmente responde, preferiria não. E ele fica, não é possível, não é possível, eu me livrei daquele lugar para não ter que aturar isso, estou em outro lugar, isso ainda continua sendo um peso, ainda continua sendo uma questão que eu preciso resolver. Como é que pode uma coisa dessas? Vocês acham que acaba aí? Não acaba aí, gente. A coisa realmente vai piorando até chegar no ponto que culmina no final. No final não vou falar muito a respeito, mas é algo bastante singelo, simples, certo? E, e o final é bem triste também, achei super triste o final da novela, enfim, do conto. Mas assim, fica aqui o meu questionamento para vocês, né? O que afinal de contas tinha o Bartleby, né? Porque afinal de contas ele preferiria não, né? Preferiria não fazer aquilo, preferiria não contar, não falar sobre aquilo, né? Eu sei que muitos teóricos falam a respeito de que talvez seja um pouco sobre o trabalho que o Bartleby exercia. Isso tem a ver com o final, tá? Lá pro final, ele meio que vai descobrir qual era o trabalho anterior que o Bartleby tinha antes de ir parar naquele escritório dele para trabalhar como escrevente, como escrivão. E ele acredita que essa situação dele, bastante inusitada, tinha relação com aquilo, né? Que isso o afetou profundamente, né? Deve ter traumatizado ele num nível que ele chegou àquele ponto. Pelo menos isso foi uma das coisas que eu descobri pesquisando a respeito, né? Mas me falem aí nos comentários, para quem já leu, qual foi a interpretação que teve dessa situação, ou o que é que vocês fariam com uma situação dessas, certo? Enfim, gente, eu achei uma novela muito interessante, como eu falei, me lembrou bastante essa questão em torno das obras do Kafka, né? De você ter essa situação bastante inusitada e não saber o que fazer a respeito. Como eu falei anteriormente, é uma novela, um conto escrito pelo Herman Melville. Acredito que dispensa apresentações. Para quem não sabe, o Herman Melville foi o mesmo escritor de Moby Dick, né? Foi um romancista e escritor norte-americano. E essa é a obra-prima dele, e esse é só um dos contos, uma das novelas dele que também ficou bastante conhecida. A edição que eu li foi a edição da editora Autêntica, que inclusive é uma edição bilíngue. Então, a primeira parte é a parte original em inglês e depois vem a tradução. A tradução é do Thomas Tadeu
E as ilustrações, porque essa edição tem ilustrações, é do Javier Zabala, certo? Inclusive, tem uma nota do tradutor explicando sobre como, durante muito tempo, se acreditava que esse preferiria não, que ele fala ao longo do livro, seria uma tradução, uma interpretação errada do original inglês, sendo que não é. Porque no original inglês ele vai dizer I would prefer not to, que numa tradução em português é preferiria não. Então ele explica que não é um erro nem nada parecido, é realmente isso que ele fala também no original em inglês. E é isso, gente. Vocês já leram? Ou já leram outras obras do Herman Melville? Me contem aqui nos comentários. Tá certo? Um beijo e até mais.